Imagine cruzar com um corvo na rua, sem fazer nada demais. E anos depois, aquele mesmo pássaro ainda lembrar do seu rosto. Mais que isso, imagine que os filhotes dele, que nunca te viram na vida, também aprendam a te reconhecer e a te temer. Parece história de superstição antiga, mas é ciência publicada, medida, repetida várias vezes. E a resposta para essa pergunta vem de uma das cidades mais chuvosas dos Estados Unidos. Por muito tempo, a ideia de cabeça de passarinho resumia bem o que se pensava sobre a memória das aves. Cérebro pequeno, vida curta, sem espaço para guardar rancor de ninguém. Reconhecer um rosto humano específico entre bilhões de rostos possíveis e lembrar dele por anos? Isso parecia coisa de um mamífero grande, de primata, não de um bicho com cérebro do tamanho de uma noz. Foi essa ideia que o biólogo John Marsloff, da Universidade de Washington, resolveu testar em 2006. O plano era simples e um pouco maluco. Ele foi até 5 pontos da região de Seattle usando uma máscara de homem das cavernas, feia, ameaçadora, e usando ela, capturou, colocou anilhas de identificação e soltou entre 7 e 15 corvos selvagens em cada local. Em outros momentos, ele e sua equipe apareciam nos mesmos lugares usando uma segunda máscara, neutra, sem fazer absolutamente nada com os pássaros. Só passavam por ali, sem incomodar ninguém. Os corvos entenderam a diferença na hora. A máscara perigosa virou inimiga pública número 1. A máscara neutra virou só mais um rosto qualquer, ignorado. Mas o verdadeiro teste dos cientistas nem tinha começado ainda. Porque a pergunta que ninguém sabia responder era: quanto tempo esse rancor duraria? A resposta chocou os próprios pesquisadores. 2 anos e 7 meses depois do experimento, os corvos ainda reconheciam a máscara perigosa e voavam para cima dela, gritando, mesmo quando era um estranho completamente diferente que estava usando. Só a máscara importava, não a pessoa por trás dela. E não parou aí. Quase 7 anos depois de o experimento ter começado, os pesquisadores voltaram, e a máscara perigosa continuava sendo perseguida, mesmo aparecendo só 2 vezes por ano, por poucas horas de cada vez. Só que aconteceu algo ainda mais estranho. O número de corvos que se juntava para atacar a máscara tinha praticamente dobrado desde o início do estudo, mesmo que a maioria desses corvos novos nunca tivesse sido capturada, nunca tivesse vivido aquele momento de perigo na própria pele. E segundo um acompanhamento mais recente feito pela mesma universidade, esse rancor pode se manter por até 17 anos. Como isso é possível? Um corvo que nunca foi capturado, herdando o medo de um corvo que foi? A resposta é que corvos ensinam uns aos outros. Filhotes que nunca tinham cruzado com a máscara perigosa aprendiam a temê-la só de ver os pais e outros corvos adultos gritando e atacando aquele rosto específico. Eles escutavam o alarme, participavam do ataque em grupo e absorviam a lição. Esse rosto é perigo. Isso é ensino direto de pai para filho. E tem mais. Corvos que nunca tiveram contato nenhum com os cientistas também aprendiam a reconhecer a máscara perigosa só de observar outros corvos reagindo a ela. Vizinhos reagindo, e o aviso se espalhando pela vizinhança inteira, boca a boca. Ou, no caso, bico a bico. E o rancor por trás da máscara nem foi a descoberta mais estranha que os cientistas fizeram sobre a memória dos corvos. E o alarme depois de um ataque não é o único jeito que um corvo aprende sobre perigo. Uma pesquisadora da mesma universidade, Kaeli Swift, descobriu que corvos também se reúnem em volta de corvos mortos, o que a imprensa apelidou de funeral de corvo. Só que não é bem um luto como o nosso. Nos experimentos dela, um voluntário aparecia segurando um corvo empalhado, morto, e os corvos vivos da região se juntavam, alarmados, gritando, não para chorar o companheiro, mas para aprender. Eles registravam ali, ao vivo, quem estava por perto quando um dos seus apareceu morto, e passavam a evitar aquela pessoa e aquele lugar depois.
É o mesmo princípio da máscara perigosa. Transformar um momento de risco em informação coletiva, guardada e repassada adiante. E o dado mais impressionante de todos veio de dentro do próprio cérebro. Em 2012, a equipe de Maslov usou exames de imagem do cérebro parecidos com os usados em humanos para escanear os corvos enquanto eles olhavam para a máscara perigosa. E a região que se acendia era equivalente à amígdala, a parte do cérebro responsável pelo medo e pela memória emocional nos mamíferos, inclusive em nós. O cérebro de um corvo processa uma ameaça de um jeito muito parecido com o nosso. E não é só na Universidade de Washington que os corvos surpreendem a ciência. Na Alemanha, em 2020, uma equipe da Universidade de Tübingen, liderada por Andreas Nieder, publicou na revista Science um estudo com corvos de poleiro, uma espécie diferente da americana. Eles mediram a atividade de neurônios individuais enquanto os corvos faziam uma tarefa simples: dizer se tinham percebido ou não um estímulo bem fraco numa tela. E o padrão de atividade cerebral não acompanhava só o que estava na tela, acompanhava o que o corvo achava que tinha visto. Ou seja, a percepção subjetiva dele sobre a própria experiência. Até então, esse tipo de marcador de consciência sensorial só tinha sido confirmado em primatas. Um pássaro com um cérebro completamente diferente do nosso, sem o córtex que os mamíferos usam para isso, mostrando sinais do que a ciência chama de consciência. E a inteligência dos corvos não aparece só quando o assunto é medo. Um parente deles, o corvo de Nova Caledônia, resolve sozinho o enigma da antiga fábula de Esopo, o corvo e o cântaro. Pesquisadores colocam um tubo com água e uma isca boiando fora do alcance do bico, e ao redor, uma pilha de pedrinhas. Os corvos entendem, sem ajuda, que jogar pedra dentro do tubo faz a água subir, e repetem isso até a isca ficar ao alcance. Estudos publicados mostram que essa compreensão de causa e efeito rivaliza com a de uma criança humana de 5 a 7 anos. A diferença é que os corvos chegam lá por tentativa e erro, testando na prática, enquanto parte das crianças já chega deduzindo a resposta de cabeça. Nenhum dos dois é perfeito. Os próprios corvos travam quando o teste fica mais complicado, como quando o tubo muda de largura. Mas o recado fica claro. O mesmo tipo de cérebro que guarda seu rosto por anos também é capaz de resolver problemas físicos complexos, sozinho, na primeira tentativa. Então sim, corvos guardam rancor de verdade. Não é lenda de vó, não é força de expressão. É um comportamento medido, fotografado, escaneado, reforçado geração após geração dentro de um bando inteiro e sustentado por um cérebro muito mais sofisticado do que o tamanho dele sugere. Da próxima vez que um corvo pousar perto de você e ficar te encarando por alguns segundos a mais que o normal, talvez valha a pena pensar 2 vezes antes de gritar, espantar ou maltratar ele. Porque ele pode estar guardando essa imagem e passando ela adiante para a próxima geração, para os filhotes que ainda nem nasceram. E se você achou isso incrível, o próximo vídeo já tem tema marcado. Por que os cachorros comem grama? A resposta não é o que você pensa. Todo mundo repete que é para provocar vômito quando eles estão enjoados. Só que um estudo da Universidade da Califórnia em Davis, com mais de 1.500 cachorros, descobriu que só cerca de 9% deles pareciam mal antes de comer grama, e só uns 22% vomitavam depois. Ou seja, para quase 90% dos cachorros, comer grama não tem nada a ver com estar doente. Então por que eles fazem isso de verdade? A gente conta tudo no próximo vídeo. Até a próxima!